nestas idades sensíveis para o desenvolvimento das qualidades físicas e coordenativas. Então, conforme eu já disse há bocado, devemos de aproveitar os momentos ótimos para esse desenvolvimento, tendo em conta aquelas idades que ali falámos. E a partir daqui, há alguns exemplos que podemos dar em relação à área da resistência, que para mim é a área mais preocupante em relação à especialização precoce. Por isso é que alguns exemplos, porque é uma área que eu gosto, e alguns exemplos acabam por estar aqui direcionados para esta situação. Exemplo de um futuro meio finalista. Apesar de nós termos um atleta com umas capacidades super interessantes para a área da resistência, faz todo o sentido que devamos treinar as outras qualidades físicas que são importantes para que no futuro o desenvolvimento e o rendimento do jovem possa ser superior. Portanto, tendo em conta o momento de maturação dos vários sistemas, quase todas as qualidades físicas, isto é apenas falarmos em questões gerais, quase todas as qualidades físicas e coordenativas permitem um ótimo desenvolvimento em torno dos 10, 15 anos, mais ou menos. Mas como já vimos, há umas que são ligeiramente mais para a frente e outras ligeiramente mais para trás. Portanto, há aqui um quadro em que apresenta esta zona mais escura, é o momento mais ótimo para o desenvolvimento de algumas qualidades que estão aqui, mas na realidade esta faixa aqui consegue abarcar quase todas, até aos 15, 16 anos, consegue abarcar quase todas as qualidades físicas. E conforme já vimos, a resistência, quer aeróbica, quer anaeróbica, pode perfeitamente ser trabalhada um pouquinho mais à frente. Quando se fala aqui de força, é a força um pouquinho mais específica, porque a força geral pode perfeitamente começar a ser trabalhada aqui mais atrás, sem problemas todos. Aqui é um outro quadro. Uma outra forma gráfica de apresentar isto, em que diz que primeiramente temos de trabalhar a força, primeiramente temos de trabalhar a destreza e só depois, mais para a frente, é que devemos trabalhar a força e a resistência. Porque tenho tido algum receio no tempo antigo e no tempo presente, verificaram-se continuadamente várias situações menos positivas e verificam-se continuadamente várias situações menos positivas em relação ao treino de jovens na área da resistência. E por isso é que falamos cuidados a ter com a especialização precoce numa perspectiva de treino da resistência. Portanto, sempre que possamos dar exemplos encaminhar-se um pouquinho mais para o treino da resistência. Ora bem, vamos falar destes temas, o que é a especialização precoce, a importância do jogo, a importância do treino multidisciplinar em relação a tentarmos evitar a especialização precoce e depois também as questões da participação competitiva, assim como o planeamento a longo prazo em relação ao jovem, ao treino do jovem. Então, vamos lá ver. Consegues passar? Então, afinal, o que é isto de especialização precoce? A especialização precoce tem a ver com o facto de se iniciar muito cedo o treino específico de uma determinada modalidade esportiva ou uma determinada disciplina do atletismo. Atenção que treinar muito cedo é uma coisa, treinar muito cedo especificamente já é outra. Aqui já entramos na área de especialização precoce. Além do termo ainda, além deste termo, ainda podemos utilizar um outro, que é um treinador, que agora já não está tão ativo, que era o professor Joaquim Neves. Uma vez eu estava a falar com ele sobre isto e disse-me assim: não, ainda há aqui outra coisa, a intensificação precoce. E ele tem toda a razão. Porque nós muitas das vezes podemos ver estes erros não só na especialização, como também na intensificação precoce. Ou seja, o atleta estar a treinar especificamente cedo é uma coisa, e estar a treinar especificamente em alta intensidade é outro erro adicional. E isto significa que os dois termos são usados para classificar de uma forma negativa, ao fim e ao cabo, estas duas práticas que falámos aqui, e que teoricamente os jovens poderão não ter capacidade para reagir positivamente
a estas solicitações que lhe estão a fazer, tanto ao nível da especialização precoce, como ao nível da intensificação precoce. Isto não quer dizer, como eu dizia há bocado, que o iniciar-se a atividade física cedo que se possa conotar com a especialização precoce. Especialização é, eu tenho um miúdo de Benjamin, não é especialização, o iniciar cedo, tenho um miúdo de Benjamin, vai para o atletismo, faz jogos e não faz treino específico. Ok? Faz as coisas como deve ser. Agora, se eu tenho um Benjamin, e se esse Benjamin já anda a fazer treino específico, já anda a fazer fartleks ou séries, então ele, apesar de ter iniciado cedo, que não fazia mal nenhum, mas já está a cometer um mais velho, ou o treinador, ou os pais, muitas vezes, que é estar a fazer treino específico com um jovem que não tem capacidade para o fazer. Portanto, nada de confusão em relação a estas expressões. A especialização precoce permite uma rápida obtenção de rendimento, mas que na realidade no futuro acaba por poder ser comprometido, como alguns exemplos que nós certamente conhecemos. A especialização só deve ter início após uma sólida formação multilateral e em idades que variam de acordo com as várias modalidades ou com as várias disciplinas do atletismo. Veremos então, porque nem todas têm a mesma idade de especialização, mas nós podemos juntar um pouquinho as coisas e limar aqui um pouquinho as arestas e dar aqui algumas ideias ali mais à frente em relação às idades que devemos começar a trabalhar de forma específica. O que seria preferível era que nós pudéssemos planear a curva desportiva a longo prazo do atleta e que ele viesse por aqui afora, maturação, juventude, maturação, e aqui atingisse um bom nível de manutenção do rendimento e que só depois existisse a regressão numa idade que nós sabemos que quando chegamos a essa altura já não é possível continuar a melhorar o rendimento, mas não acontecer como está aqui este segundo exemplo, que este atleta certamente trabalhou na área da especialização precoce, jovem, trabalhou em termos específicos e quando devia estar a atingir uns bons níveis e manter-se lá, começou a regredir por aí afora. Portanto, o que nós vamos tentar é que isto não aconteça com os nossos atletas, com o nosso trabalho e nem com os nossos atletas a fazer parte. Uma das coisas que devemos de evitar é treinar com os jovens, e isto infelizmente acontece muito. Treinar com os jovens com base no modelo de treino dos adultos. Nem as durações, nem as intensidades, nem os meios de treino, conteúdos e meios de treino não devem ser copiados pelos adultos, porque senão vamos ter problemas de certeza. Isto era uma imagem tirada de um manual da Direção-Geral dos Desportos, há long time ago, antes de ser IDP e antes de ser IPDJ, em que realmente tinha lá algumas imagens bastante interessantes e uma delas é esta, que é, de facto, tens razão, de facto, não é o adulto em miniatura. E é isto que nós também temos que ver antes de já ser tarde. O jovem não é o adulto em miniatura como tal, ele não deve treinar a pensar e com os conteúdos dos adultos. Evitar transformar os jovens com aparente talento em autênticas vedetas. Eu recordo-me, lembras que o Fernando Ferreira tinha dois irmãos que eram gêmeos, e estes dois irmãos, os rapazes que tinham algum talento, ganharam o campeonato distrital de infantis de Lisboa. Foi lá à televisão, foram levados à televisão, ao domingo desportivo, para os entrevistarem. Campeonato distrital de infantis de Lisboa. E, portanto, estas situações não são bem-vindas. Nessa altura, ok, ganhou, siga a viagem. Nada de estar a transformá-lo logo numa vedeta, num talento que é preciso ter, é preciso saber esperar para chegar ao momento certo. Evitar também começar muito cedo a viver o atletismo demasiado adulto. Evitar treinar e competir conjuntamente com atletas adultos. Eu achei esta fotografia na net e o que é que vocês interpretam disto? Não sei se é visível. Aqui estão os números. É um cheque.
aquilo que eu acho que é, isto é um cheque, em princípio ganho por aquela menina atleta. Portanto, não é preciso fazer comentários, não? Evitar treinar com base no treino específico, evitar treinar com uma participação competitiva, com um ênfase exclusivo no resultado esportivo, evitar isto a todo o custo, evitar conteúdos e cargas de treinos desajustados à capacidade do jovem, evitar orientar para o êxito a curto prazo, evitar especialização numa única prova ou num bloco de prova e, portanto, estas questões são extremamente importantes para que nós no futuro possamos ter algum sucesso, na minha forma de ver, e há muitos anos que defendo isto, algum sucesso com os atletas jovens que depois se transformarão adultos. Uma das coisas que nós devemos tomar atenção é, ok, temos de evitar isto e isto, agora vamos tentar perceber o que é que devemos fazer para que isto se torne algo mais positivo em relação aos nossos jovens. Devemos de utilizar o jogo como arma, se assim pudermos dizer, porque através do jogo a criança treina e descobre determinadas qualidades físicas e psicomotoras sem que disso se aperceba. Por outro lado, ainda acaba, esse carácter lúdico acaba por ser altamente construtivo na perspectiva do jovem se sentir bem no treino e de no futuro ele regressar ao treino ávido de estar outra vez a passar por essas mesmas experiências. Mais outra imagem que estava no tal livro, em que tinha duas imagens muito interessantes sobre este aspecto da especialização precoce ou da utilização do jogo para evitar a especialização precoce. A mim convenceram-me que eu era uma criança prodígio. Treinei muito, ganhei muitas provas, falavam muito de mim nos jornais. Agora não consigo evoluir. Estou farto do desporto. Aquilo era um bloco, era um manual para todos os desportos. Era genérico, aqui seria estou farto do desporto. Portanto, vocês acham que este é o caminho certo? Eu não me parece. Havia uma outra imagem que dizia, no princípio só jogávamos e ainda o fazemos agora. Continuámos a jogar bastante, nunca nos preocupámos muito com as vitórias, agora elas começam a aparecer e cada vez sinto mais vontade de treinar. O que é que vocês acham? Será ou não caminho a escolher? Outra questão tem a ver com a participação competitiva. Na minha perspectiva, algumas indicações em relação à participação competitiva dos jovens numa perspectiva de meio fundo. Enquanto infantis iniciados, eles devem ter uma participação competitiva numa perspectiva multidisciplinar, não só o treino, mas também a participação competitiva multidisciplinar, incluindo também a participação em provas combinadas, de preferência. Isto é complicado, às vezes nós conseguimos levar o barco a bom porto, porque temos os pais por trás a complicarem a vida, temos os dirigentes por trás a complicarem a vida e temos o próprio atleta, neste caso por a frente, a complicar-nos a vida. Às vezes é complexo conseguir fazer isto, mas tentem, vejam se conseguem fazer isto. Em juvenis é aquela fase em que nós devemos de orientar os atletas já para um determinado bloco do atletismo, e neste caso devemos dar uma maior incidência da participação competitiva no bloco de provas onde o atleta mais se notabiliza. Por exemplo, se for um atleta da área da resistência, poderá fazer provas de velocidade, tudo o que tenha a ver com corridas, provas de velocidade, velocidade prolongada, meio fundo, barreiras, porque não, etc. A partir de júniores, então, ele deverá começar a especializar-se na disciplina que, na realidade, tem muito mais apetência para competir. E aqui sim é que ele tem que começar a levar as coisas mais a sério, definitivamente mais a sério. Agora, isto foram dados retirados de um seminário de treino com jovens em Lisboa, em que o meu amigo José Costa mostrou lá estes dados de participação competitiva de alguns jovens. Aqui ele chamou o ranking de participação competitiva 2012. O jovem OB, juvenil de segundo ano, fez, olha, isto não é bolo, é bloco. Já havia aqui um erro.
provas de velocidade, lançamentos, saltos, barreiras e meio fundo. Fez 82 provas durante esta época, de 2012. Um outro, mais ou menos do mesmo bloco de provas, meio fundo porque o atleta tem alguma apetência para as provas combinadas e então, quando faz meio fundo, é só nas provas combinadas. Não era outra situação. Depois um outro DL fez 70 provas e um outro que fez também 70 provas. Ele lá, quando apresentou, colocou mesmo os nomes dos atletas, que eu acho que não há necessidade de fazer, e que o ranking do meio fundo estava em que tinham menos de 29 provas, ou seja, 29 e menos de 29 provas na época de competição. Eu acho que isto é mesmo para cumprir, não façam isto. A questão do treino multidisciplinar. Ainda numa perspectiva de atleta jovem, futuro meio fundista, porque o atleta jovem não é meio fundista, é futuro meio fundista, eventualmente. Além da resistência, o futuro meio fundista deverá desenvolver em paralelo outras qualidades físicas, técnicas, coordenativas, etc. Treino da força, treino da velocidade, treino da flexibilidade e treino de outras disciplinas que são super importantes. Os meus atletas, mesmo os juvenis, os júniores e os séniores, que já estão na área da resistência, continuam a fazer uma vez por semana treino de barreiras. Sem problemas nenhum. Sem problemas, quer dizer, alguns, tal, mas tem que fazer. Dá um exemplo. Dou um exemplo? Quem é que disse? Dá um exemplo. Eu. Um exemplo. Dá um exemplo. Todos os atletas do meu grupo de trabalho fazem barreiras. Não, mas... Há um que não coisa. Epá, é um atleta que é pequenino. Não, mas eu não quero dizer isso. Barreiras, de que forma... Fazem os exercícios base de barreiras. Sim. E depois não vão fazer a passagem em si. Depois fazem os exercícios base de barreiras. Não, só quem faz a transposição de barreiras são os atletas que fazem ao obstáculo. Todos os outros fazem o treino de barreiras, mas são aqueles exercícios base. Eu pensei que tu fizesses uns 800. Há alguns a passar algumas barreiras. Não. Estou a falar de um treino de complemento ao treino de corrida contínua. Todos os dias eu faço um treino de complemento. Preparação física geral, um dos dias, reforço muscular, treino de barreiras, treino de técnica. Há sempre um complemento ao treino de corrida contínua. Além dos exercícios normais e das acelerações que toda a gente faz. Depois temos este complemento. E há este treino, um dos treinos é barreiras. Mas eles não fazem passagens a não ser os atletas que têm jeito para os obstáculos. Este grupo de meninas que estão aqui, parece estar um bocado desfocado, mas mais ou menos é capaz de perceber. Veja se conseguem mais ou menos identificar atletas que estão hoje ainda no ativo e que estas meninas eram meninas do ano de 92, do ano de 93 e uma de 92 e uma de 91, se não me engano. Umas gêmeas? E agora, vejam, estas meninas estavam todas a fazer salto em altura. Todas a fazerem salto em altura. Temos ali uma atleta que foi uma atleta razoável na altura para ela, era interessante, Beatriz Gachenko. Sara Oliveira, que hoje faz 400 metros e eventualmente 400 metros barreiros. As gêmeas, que fazem salto em comprimento, triplo salto, salto com vara e às vezes barreiras, estavam aqui a fazer a altura. Esta miúda, que era uma lançadora fantástica, estava a fazer a altura, uma lançadora de apetência estava a fazer a altura. Estava aqui a dizer Andréa Pinto, velocidade, estava a fazer a altura. E esta menina, vocês conseguem ver que é esta menina que está aqui de cara virada? O cabelo parece a Catarina Carvalho. Catarina Carvalho, recordista nacional de 3 mil metros de obstáculos, a fazer a altura quando era iniciado. Infelizmente, ela não teve a preparação que eu gostava. Ela só chegou, exatamente neste ano, é que chegou às minhas mãos, assim podemos dizer. E já vinha com o rótulo de meio fundista quando veio para mim. Veio do Algarve e já vinha com o carinho de meio fundista. Isto foi complicado, mas dentro da medida do possível tentou-se fazer. Portanto, este grupo de meninas, que foi um grupo que eu chamei a G93, que é a geração 93, que foi uma geração fantástica,
Ainda falta aqui a Sara Oliveira, a Sara Espinha, a irmã do Diogo Espinha, que também estava aqui a fazer a altura de certeza. E todas elas treinavam todas comigo e fizeram, excepto a Beatriz de Achem, e fizeram todas esta preparação multidisciplinar, em que tinham que fazer tudo. É evidente, quando eu ia para um campeonato distrital, se queria ganhar um campeonato distrital, não ia pôr a Catarina Carvalho a fazer salto em comprimento e não ia pôr a Beatriz de Achem a fazer 1500 metros. Não é? Tinha que as colocar minimamente nas distâncias onde elas realmente tinham mais jeito. Agora, isto era quando nós tínhamos responsabilidades coletivas. Agora, quando assim não era, ia toda a gente fazer outras coisas e, em termos de treino, faziam tudo de certeza. Portanto, isto é uma orientação para o treino da resistência e que eu tenho uma apresentação que eu vos vou deixar e depois vamos combinar, se for no site, que seja, mas eu tenho uma apresentação sobre os meios e métodos de treino de trabalho com um jovem futuro meio-fundista e que seria um belíssimo complemento para estas duas apresentações. Está bom, obrigado. Seria um belíssimo complemento para estas duas apresentações, mas nós vamos colocar no site e depois vejam se conseguem tirar ali alguma coisa que vos possa interessar. Ora bem, então, como é que nós com que bases teóricas é que nós devemos de planear a época a longo prazo do atleta? Muito recentemente, nós já tínhamos isto dentro do atletismo, e muito recentemente apareceu esta expressão do desenvolvimento do atleta a longo termo, ou a longo prazo, baseado neste Instituto de Treinadores canadiano que criaram um modelo em que desenvolveram para quase todas as modalidades desportivas, incluindo o atletismo também. E de tal modo que a base do modelo tem várias modalidades desportivas e só depois é que eles criaram modelos para cada uma das modalidades. Muito interessante. Mas não foge muito daquilo que nós mais ou menos já tínhamos por cá. Depois criaram as idades em que cada uma das fases deve ser trabalhada e cada uma destas fases, o ênfase que deve ser dado nestas fases. Então, traduzindo depois aquela coisa toda, dava mais ou menos isto. É um programa de desenvolvimento a longo prazo em que tenta centralizar a abordagem no atleta em si e não a pensar só no rendimento, mas no atleta numa perspectiva da pessoa, centralizar no atleta, mas numa perspectiva da pessoa, e guiar o planeamento pelas várias etapas de desenvolvimento do atleta, procurar otimizar as idades sensíveis para o desenvolvimento e procurar desenvolver as capacidades condicionais nos jovens. Leva cerca de 10 a 12 anos para se tirar a rentabilidade deste sistema e a Federação Portuguesa de Atletismo ajustou pequeninas coisas mesmo e criou então este modelo. Isto aqui é que podemos dizer que é praticamente a tradução então daquilo que estava ali atrás, em que na primeira etapa, até aos 10 anos, adquirir fundamentos básicos, jogo. Não se esqueçam que nós temos um modelo muito interessante que infelizmente nem todas as pessoas utilizam, que é sim, Kids Athletics. Os espanhóis têm o Jogando ao Atletismo. Depois uma etapa de aprendizagem, que é aprender a treinar, treinar para aprender, em que não se pretende sair deste modelo. Não está centralizado na competição, no rendimento em si. Depois, a terceira etapa, dos 14 aos 16 anos, treinar para treinar e desenvolver as capacidades condicionais. E só aqui, a partir dos 17, 19 anos, na quarta etapa, que eles chamam de especialização, então é que é treinar para competir. E especialização numa disciplina. Reparem que se nós chegamos a alguns clubes e verificamos aqueles que eles já estão a fazer, reparem que só aqui é que se está a pedir para treinar para competir.
a competir a sério. Arranje-se alternativas aqui para trás para não ser a competir a sério, para ver se nós conseguimos manter mais tempo os nossos jovens por cá. E aqui, a etapa de alto rendimento, aqui é quase que salve-se quem puder. Então, continuando na tal tradução, diria então, adquirir os fundamentos básicos, motores. A segunda etapa, na primeira, que é o fundamento, que é o fun. Por acaso isto no inglês permite a tradução do fun, que é brincar, é algo, funcionar com coisas interessantes, coisas giras. Até aos 10 anos, até a idade de benjamins. Depois, infantis, um bocadinho de iniciados, aprender a treinar e treinar a aprender. E é quase que uma repetição daquilo que estava ali há bocado. Isto, nós tínhamos esta pirâmide e basicamente o ajuste que nós tínhamos foi um ajuste de um anozinho ao outro e que nem sempre é possível nós pormos isto em prática. Nós próprios fazíamos este ajuste no nosso trabalho de ano após ano. Etapa dos fundamentos, etapa de aprendizagem, desenvolvimento, especialização, alto rendimento e aqui sim é que nós queremos colher os frutos. A questão é que nós temos que ir passando de grau em degrau, corretamente, sem querer queimar etapas. Este é que é o grande problema. Nós até conhecemos isto. O problema é que nós, em vez de irmos de degrau em degrau, de etapa em etapa, queremos queimar as etapas. E a isto estragamos tudo. Portanto, pessoal, aqui só uma ideia muito geral, passando um bocadinho para a prática, que é, no início, nós temos uma importância muito grande na preparação geral e depois, no avançar das várias etapas do treino, temos uma importância maior para a preparação específica, a pensar mais no rendimento. Colegas treinadores, já se decidiram, afinal, que caminho vão escolher? Isto é um livro que eu li há muitos anos e como sou um rapaz muito prendado a emprestar coisas, perdi o rastro deste livro. E o livro é este, o autor é este, e tem exemplos fantásticos, infelizmente, exemplos fantásticos de especialização precoce, de coisas negativas que correram menos bem com atletas ao longo de algumas carreiras. Se acharem numa papelaria, comprem. Era giro que algum dia alguém me oferecesse um, porque eu gostava de voltar a ter. E com isto vos deixo e agora espero que vocês tenham algumas perguntas para me fazer.